Você já parou para pensar por que o governo Lula permanece completamente calado diante do avanço surpreendente da proposta de anistia no Congresso? Uma proposta polêmica, que trata justamente dos acontecimentos de 8 de janeiro de 2023, e que agora, para espanto de muitos, está a apenas 5 assinaturas de ser colocada em votação em regime de urgência. O que está acontecendo nos bastidores do poder? Quem está realmente puxando as cordas dessa articulação? E mais, por que, justamente agora, começaram a surgir rumores sobre a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro? Estaria ele sendo alvo de algo silencioso e mais perigoso do que aparenta? Neste vídeo, a gente vai te mostrar tudo o que está por trás dessa movimentação, os encontros secretos, a tentativa de criminalização da direita, os números ignorados pela mídia e os bastidores de Brasília que só agora começam a emergir. Fica até o final, porque o que vamos revelar aqui pode te fazer repensar tudo o que tem sido mostrado nos jornais e nos grandes portais. E antes de continuar, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui você encontra o que a mídia tenta esconder, os fatos, os bastidores e os movimentos reais da política brasileira. O projeto de anistia está sendo articulado de forma direta pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com apoio crescente de parlamentares conservadores. A proposta visa garantir anistia aos brasileiros que foram perseguidos, presos e marginalizados pelo simples fato de se manifestarem em 8 de janeiro. O que a esquerda chama de ato golpista, muita gente considera uma expressão de revolta legítima diante de um sistema que parece, cada vez mais, trabalhar contra a vontade popular. E mesmo com uma rejeição pública de 56%, segundo o Datafolha, Instituto, aliás, com credibilidade cada vez mais questionada, o projeto já conta com 252 assinaturas. Faltam apenas 5. Se o número for atingido, a proposta passa direto pelas comissões e vai direto ao plenário. É uma manobra legítima, prevista no regimento da Câmara, mas que assusta a esquerda porque escancara uma verdade incômoda. Asterisco asterisco, a base conservadora está viva, ativa e com força política para fazer frente a um governo frágil asterisco asterisco. Bolsonaro, mesmo fora do cargo, continua sendo o grande articulador da direita no Brasil. Nos últimos dias, intensificou os contatos com deputados federais e se reuniu com ninguém menos que Hugo Mota, presidente da Câmara, que apesar de resistir publicamente à proposta, admitiu que se as assinaturas forem alcançadas, o tema será levado ao Colégio de Líderes. E foi aí que Bolsonaro soltou uma frase que chamou a atenção: se a gente conseguir assinatura, ele vai botar em votação, eu tenho certeza disso. Isso mostra que a direita não está apenas reagindo, mas planejando, se articulando e construindo um caminho de retomada política. E tudo isso acontece enquanto Lula se cala. Nenhuma declaração, nenhuma nota oficial, nenhuma manifestação pública. Um silêncio ensurdecedor que escancara a fraqueza de um governo que não consegue se impor nem mesmo diante de um tema que claramente o incomoda. Mas o que realmente está por trás desse silêncio? Será medo de reacender um debate que ele não pode controlar? Será o reconhecimento de que a base aliada do governo está enfraquecida e que bater de frente agora pode significar uma derrota no Congresso? Ou será que o foco do Planalto está em outra direção, quem sabe até em estratégias que não envolvem diretamente o parlamento? É neste ponto que entram os rumores sobre a saúde de Jair Bolsonaro. Informações extraoficiais sugerem que ele passou recentemente por novos exames e tem feito visitas médicas mais frequentes. Algumas fontes próximas dizem que ele está bem, firme e forte. Outras, porém, levantam suspeitas sobre um possível enfraquecimento físico causado por pressões internas e até ações que fogem do nosso campo de visão. E aí a pergunta precisa ser feita. Asterisco asterisco estariam tentando neutralizar Bolsonaro por vias não convencionais, já que politicamente ele continua sendo uma ameaça real ao sistema, asterisco asterisco. A hipótese pode parecer absurda para alguns, mas se olharmos com atenção para a história política do Brasil e do mundo, vamos ver que líderes conservadores que desafiam o sistema sempre acabam sendo alvos de perseguições diversas. E quando essas perseguições jurídicas e midiáticas não funcionam, parte-se para outros métodos. O que vimos com Bolsonaro após o fim do seu mandato foi uma sequência de investidas, bloqueios, cassações, censura nas redes, investigações duvidosas e prisões de aliados. Tudo isso com o apoio de uma imprensa parcial e de ministros do STF que, ao que parece, se sentem mais à vontade legislando do que julgando. E agora, com a possibilidade da anistia, entra em cena novamente o ministro Gilmar Mendes, que já disse com todas as letras que não faz sentido algum discutir anistia neste ambiente e que considera a proposta uma consagração da impunidade. Ora, desde quando o ministro do STF pode declarar, antes mesmo de qualquer provocação formal, que um projeto em discussão no legislativo não faz sentido? Desde quando cabe a ele determinar o que pode ou não ser debatido pelos deputados?
A verdade é que o que está em jogo é muito maior do que uma simples anistia. Trata-se de um embate direto entre duas visões de país. De um lado, uma esquerda autoritária, com medo da liberdade de expressão e que tenta calar qualquer pensamento divergente. Do outro, uma direita que resiste, mesmo sem estar no poder, e que consegue mobilizar deputados, engajar o povo e reacender debates que a esquerda queria enterrar. E esse embate está sendo travado em silêncio, nas articulações, nos bastidores, e sim, nos corredores do Congresso onde a voz de Bolsonaro ainda ecoa forte. E se esse projeto for aprovado, mesmo que depois contestado no STF, ficará claro para o país que a esquerda já não consegue mais controlar a narrativa. Que há, sim, uma maioria conservadora, silenciosa e determinada a reverter os abusos cometidos nos últimos anos. Se você chegou até aqui e quer acompanhar cada passo dessa luta, entra agora no nosso canal do WhatsApp, o Xadrez Político. Lá, a gente compartilha as notícias que a grande mídia omite, com atualizações diárias, análises profundas e, acima de tudo, liberdade para dizer o que precisa ser dito. O link está na descrição e é totalmente gratuito. E mais, compartilhe esse vídeo. Mande nos grupos da família, do trabalho, da igreja, dos amigos. Precisamos furar a bolha, mostrar para o Brasil que não estamos sozinhos, que não estamos errados em querer um país melhor. A verdade está vindo à tona, mesmo que tentem abafá-la. E lembre-se, ***, um povo que conhece seus direitos e sua história, jamais será escravizado por narrativas distorcidas. ***, Bolsonaro pode estar fora do cargo, mas continua sendo o líder de milhões. E agora, mais do que nunca, é hora de mostrar que estamos com ele. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora. Deixe seu like, ative as notificações e continue conosco nessa jornada de resistência e verdade. Porque aqui, a gente não se cala. Aqui é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.